A paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados. Vamos para o momento do nosso devocional, que é a leitura da palavra de Deus que nós estamos fazendo. Lendo a Bíblia em um ano, estamos no livro de 2 Samuel. Hoje nós iremos ler o capítulo 15, 16 e 17. Capítulo 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesú, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixando, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Dizendo, pois, o rei a Itai, o giteu: Por que irias tu também convosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar, onde viestes e ontem viestes, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me ir
Não, pois força-me ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja por morte, seja também para a vida. Aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadoque, que ali estava, e com ele todos os levitas que levaram a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subi a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadoque: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como bem parecer aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote: Não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Almás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadoque, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com um vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo. Como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadoque e Abiatar sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadoque e a Abiatar sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Almás, filho de Zadoque, e Jontas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso, me mandareis de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. Capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém,
porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho. E este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem pois diria: Por que assim fizestes? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aitofel e Uzai dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não fostes com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselhos entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvira que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no telhado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscais é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra
pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou a Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio, alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar sacerdote: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não pastes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogei, e foi uma criada, e lhe disse, e eles foram, e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade, mas viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Almaás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço, e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para a sua casa, e foi para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu,
e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amassa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A história do exército de Davi. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Glória a Deus, né? Dá vontade de continuar. Mas por hoje são esses 3 capítulos, né? Amanhã a gente continua para ver como que vai ser. Aqui a gente vê a questão do filho de Davi ter se revoltado contra ele e ver a palavra de Deus se cumprindo, né? Quando Davi cometeu aquele pecado do adultério e do assassinato do esposo de Batseba, o Senhor usou o profeta Natan dizendo que ia acontecer tudo isso que está acontecendo, né? Que iam pegar as mulheres dele, para todo Israel ver, que foi o que Absalão fez com suas concubinas. A espada não ia sair de sua casa, que é o que está acontecendo, né? O seu próprio filho se revoltando contra, né, o seu pai. Deus abençoe a cada um de vocês, né? Amanhã a gente continua, né? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Papai do céu. Abençoa, Senhor, minha família. Abençoa, Senhor, os missionários, Senhor. Protege eles, Papai do céu. Faça, Senhor, que não falte nada para eles, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.